Tá pensando em comprar uma casa e não sabe que casa comprar? Será que eu compro uma casa mais antiga? Será que eu compro uma casa mais nova? Essa sempre é uma questão muito complicada, porque a gente fica com medo de comprar uma casa muito antiga e ela tá muito deteriorada e de comprar uma casa nova e ela ser muito frágil, né? Então essa daí é uma questão muito complicada. Mas antes de falar desse vídeo aqui sobre esse assunto, eu gostaria de pedir que você deixe aqui o seu like e se inscreva no canal. E se você tiver alguma dúvida, deixa pra mim aqui nos comentários e conta também pra gente aí se você teve aí a experiência de compra de casa, se comprar casa, se você compra uma casa antiga, se você compra uma casa mais nova, conta pra gente aqui a sua experiência. Bom, gente, primeiro, né, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a minha experiência pra quem comprou uma casa, que é uma casa mais nova. A minha casa, ela tem 10 anos de construída e tem 2 anos que eu moro aqui. E quando eu vim aqui pra conhecer essa casa, ela foi uma casa assim construída muito de uma forma diferenciada das casas que são construídas hoje, porque ela tem uma frente um pouco maior, é uma casa que tem uma garagem para 4 carros, ela tem uma sala ampla, então tudo isso me chamou bastante atenção, principalmente pela questão de conseguir parar um carro do lado do outro. Hoje, pelo menos aqui em São Paulo, o pessoal tem feito bastante casas que são pequenininhas à frente, então você tem que parar o carro um atrás do outro, e apesar de caber 4, 5 carros, tem essa questão, né, que você tem que tirar um carro para poder o outro sair, enfim. Aí nós queríamos muito ter uma casa que fosse para parar um carro ali do ladinho do outro. E aí chegamos aqui, conhecemos a casa é muito bonita, nós gostamos bastante. Só que ela se trata de uma casa um pouco mais nova, né? Porque 10 anos ainda é uma construção mais recente. E nessa mesma época, uma pessoa da minha família comprou também uma casa, porém ela optou por comprar uma casa mais antiga. Também com as mesmas questões, que queria uma casa que conseguisse parar um carro do lado do outro, para não ter que ficar com aquele incômodo, né? De um tirar, o outro ter que sair, enfim. Então ela teve essa escolha por conta disso e ela não estava encontrando as casas mais novas com preço bom. E aí a gente começou ali sentar e conversar e a gente começou a ver a diferença entre as casas. E gente, vamos lá. Quando você vai comprar a sua casa, é claro que uma casa mais nova, ela te traz, assim, uma cara mais bonita, ela tem pisos mais modernos, ela tem um acabamento muito lindo, tudo de mais novo e tal. Porém, a construção da casa mais nova hoje, infelizmente, é muito econômica. E por que eu falo isso? Na minha casa, por exemplo, quando nós compramos ela, eles tinham acabado de trocar o telhado. E graças a Deus eles colocaram um telhado hoje que a gente pode dizer que é um telhado muito bom, porque nunca nos deu problema. Mas quando fizeram a casa, por exemplo, eles fizeram com aquele telhado ecológico. E aconteceu de numa chuva o telhado simplesmente derreter. E aí eles tiveram que fazer um telhado aqui. Você sabe que telhado, gente, é uma coisa muito complicada, porque você gasta uma nota para poder fazer, né? Pelo menos aí 20 mil você vai deixar ali na mão do pedreiro para fazer um telhado novo. Mas na casa mais antiga também tem essa questão, né? Porque o telhado às vezes fica ali muito velho, você tem que refazer. Então, ali a gente pode dizer que tem um tal do empate aí, né? Porque tanto uma que você tem que refazer o telhado porque foi mal feito, e a outra porque às vezes o telhado tá meio velho ali e você tem que trocar. E isso foi o que aconteceu com essa pessoa da minha família. Porém, na questão de paredes, gente do céu, a minha casa, ela é geminada. Mas assim, eu posso dizer pra vocês que você consegue ouvir 100% do que a outra pessoa tá conversando do outro lado. Isso porque o pessoal hoje, eles usam aqueles blocos que são vazados. Então, todo tipo de barulho que seu vizinho faz, se você tiver, por exemplo, um vizinho que é muito barulhento, você vai ouvir dentro da sua casa como se estivesse ali dentro. Só pra vocês terem uma ideia, nós aqui em casa ouvimos o nosso vizinho fazer xixi. Então, né, não preciso falar mais nada. Já essa pessoa da minha família comprou essa casa que é mais antiga e a construção, gente, ela é excelente nesse sentido, sabe? Paredes que são fortes, que elas são mais preenchidas, ela não ouve absolutamente nada do que o vizinho dela tá conversando, não ouve quase barulho. Aqui, por exemplo, se meu vizinho fizer uma construção, você fala que a construção tá sendo aqui dentro da minha casa. Na casa dela é diferente. E isso também eu posso falar pra vocês, porque eu morei num prédio que ele foi construído em 1983. E pra furar uma parede era quase que impossível, porque parecia que o prédio ali, as paredes do apartamento eram feitas de aço. Então, a casa mais antiga, ela tem esse valor, né, de você ter uma casa que da estrutura dela em si é muito melhor. Já a casa mais nova, você vai ter essa questão aí da economia que os novos engenheiros fazem para poder economizar e depois ir lá e vender por uma nota, porque ele te entrega com acabamento lindo, maravilhoso.
e tal. Então, assim, o que eu posso dizer pra vocês? Se eu fosse comprar uma casa hoje, eu falo, você compraria uma casa antiga? Eu acredito que sim, gente, pela questão da construção mesmo. Com certeza, na hora que eu fosse analisar, por exemplo, uma compra de uma casa, eu olharia bem o bairro, primeiramente, é claro. Eu olharia bem como que está a estrutura da casa. Eu olharia telhado para ver se eu ia ter que gastar muito dinheiro com telhado. E claro que às vezes, o que você vai economizar comprando uma casa mais antiga, você consegue fazer aí acabamentos lindíssimos. E isso aconteceu também com um amigo nosso. Ele comprou uma casa mais antiga, a casa muito bem estruturada. É uma casa de 1980 e refez a casa, sabe, a parte de acabamento inteira, e a casa ficou assim sensacional. Fora que os espaços da casa antiga eram completamente diferentes. Hoje se fazem muitos cubículos, né? Casas que são muito pequenininhas, como se fosse um apartamento, só que em formato de um sobradinho ali. E eles economizam sim, gente. Toda casa mais nova que é feita hoje, se não é feita pelo dono, é feita por alguém ali, por um engenheiro, alguém, eles economizam ao máximo para poder te entregar ali uma casa que tem as paredes de papel. Que infelizmente, se ela for geminada, então, você vai ouvir tudo o que seu vizinho tá conversando. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você tá pensando em comprar uma casa, veja bem, analisa bem, dá uma prioridade aí para você conhecer essas casas antigas e ver o que você vai gastar fazendo um novo acabamento, se vai valer a pena para você, é claro, né? Às vezes tem gente que já não tem tempo, já não quer, né? Fala assim, não, eu quero já chegar na casa, mudar, colocar meus móveis ali e tchau e benção, não quero saber. Aí é claro que você vai optar por comprar uma casa mais nova. Agora, se você tem um dinheirinho aí para economizar na compra e gastar na reforma, eu acredito que vale sim a pena comprar uma casa mais antiga. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você comprou uma casa aí mais antiga ou mais nova, conta pra mim aqui a sua experiência de como que foi. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!